Fala galera, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aula e hoje vamos falar sobre citologia. Hoje nós vamos falar sobre as células. Então pessoal, preste atenção nessa aula e vamos lá. Bom, a citologia ou biologia celular, ela é o ramo do estudo que se volta para as células, as unidades funcionais dos nossos seres vivos. Então, a biologia celular, ela também chamada de citologia, é a parte da biologia que se dedica ao estudo das células e as estruturas. É também a área bastante importante, uma vez que a célula é a menor unidade viva de um organismo e é utilizada para diferenciar, uma vez, o ser vivo daquele que não apresenta vida. Então, pessoal, as células elas começam a ser estudadas a partir dos trabalhos com cortiça. O que é cortiça? São pedaços seja ele de carne ou de vegetais. E aí são realizados, que foi realizado por quem? Por Robert Hooke em 1665. Esse pesquisador inglês, ele foi o primeiro a visualizar células em um microscópio. Como ele verificou a célula de cortiça mortas? Então, acredita-se que essa estrutura era apenas uma câmeras vazias, daí eles denominaram as células, que significava pequena seda. E aí, com o desenvolvimento dos microscópios e estudos mais aprofundados com outros materiais, percebeu-se que todos os seres vivos apresentavam células. E estas eram muito mais complexas do que a estrutura visualizadas por Hooke. Os trabalhos do botânico Matthias Schender ou o zoológico Theodor Chance foram fundamentais também para a construção da chamada teoria celular, que aí dizia que todos os seres vivos eram compostos por célula, que já em 1855 Rodolfo Virchow publicou um trabalho em que ele afirmava que todas as células originavam-se de outras células pré-existentes. E aí, somente em 1878, Walter Fletcher observou que o processo de divisão celular, e ele conseguiu provar como a multiplicação das células ocorria. E aí as conclusões obtidas nesses dois trabalhos foram incorporadas à teoria celular, que atualmente é conhecida por três pontos principais que foram dados entre eles, que foi: todos os organismos vivos são formados por uma ou várias células. Segunda, as células elas são a unidade funcionais dos seres vivos. E a terceira, uma célula somente se origina de outras pré-existentes. E aí, pessoal, atualmente admite-se que as células são formadas por três partes básicas, que são elas: a membrana, o citoplasma e o núcleo. Vale destacar que, no entanto, que o mais correto é admitir que todas as células possuem material genético, uma vez que nem todas possuem um núcleo delimitado por uma membrana nuclear. Então, elas também são chamadas de carioteca, ou seja, as células que não possuem membrana nuclear são chamadas de células procariontes e as possuem membrana e recebem a denominação de eucarióticas ou procarióticas. E aí, pessoal, quais são as principais características das células, tanto da procariótica? Então, a procariota é a ausência da carioteca delimitada no núcleo celular, e aí o núcleo da célula procarionte, ela não é individualizada, ou seja, as células procariontas elas são mais primitivas e possuem estruturas celulares mais simples. Esse tipo de célula ele pode ser encontrado nas bactérias, que também são bactérias eucariontes, né? Pois bem, as células eucariontes, elas são mais complexas, ou seja, elas possuem carioteca individualizada, um núcleo, além de vários tipos de organelas, como por exemplo, as células eucariontas elas estão em células animais e células vegetais. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Nossa aula é essa.